Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de maio de 2024 do fundo RECT11, fundo de lajes corporativas. Vamos ver aqui as atualizações em relação ao fundo, né? O fundo que ainda está caindo no mercado, fundo que eu tenho em carteira aí há mais de 3 anos, né? Então eu acompanho ele aí de perto e a gente vai ver aqui algumas situações e algumas coisas que têm acontecido no fundo aí e que a gestão está procurando fazer com que a alavancagem do fundo reduza para que respire aí um pouquinho, né, e os resultados melhorem. Vamos acompanhar a leitura, acompanhe até o final com a gente. Eu vou deixar inclusive esse relatório gerencial na descrição do vídeo e o link do nosso grupo do Telegram, tá? E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, ative as notificações e deixa o seu like, é tudo de graça, beleza? Vamos lá para o relatório gerencial? Vem comigo para o relatório aqui. Então, relatório de maio do RECT11, né, o fundo que investe em imóveis, é um fundo de imóveis reais, né? Real Estate, gestão ativa, de uso comercial. Então, é um fundo que investe em imóveis de lajes corporativas. Tem um portfólio aí bem interessante, né? Imóveis aí bem em linha com o que o mercado procura. Mas os fundos de lajes corporativas está sofrendo desde o início da pandemia, né? Durante a pandemia ali, teve muitas empresas indo para o home office, e no retorno isso causou diversas distorções nos contratos, né? Muitas reduziram a ocupação, muitas rescindiram, foram procurar um imóvel mais adaptado ao home office, e isso prejudicou alguns imóveis e alguns fundos, e uns mais, outros menos, mas um desses é o RECT11, que caiu muito no mercado, né? O resultado dele também caiu bastante, por conta dos novos contratos também, né, das carências que estão sendo dadas nos novos contratos, no alto estoque de lajes corporativas aí disponível. Isso fez com que também os preços caíssem bastante. Bom, esse é um fundo aí administrado pela BR-Trust, gerido pela REC Gestão de Recursos. A rentabilidade alvo é o CDI, a gente vai ver mais para baixo se essa rentabilidade alvo está sendo cumprida. O fundo está bem descontado no mercado, ó, não dá nem para calcular o percentual aqui de cara. Ó, 91,92 é o valor patrimonial da cota e a cota de mercado encerrou aqui maio a 36,80. Mas aí no mercado no dia 26, né, esse vídeo está sendo gravado no dia 27, no dia 26, o fundo encerrou aí próximo aos R$ 34. Bom, ele fala aqui que no dia 14, o fundo aí anunciou os resultados relativos a maio, pagou mais de 3,1 milhões de reais, que deu 37 centavos por cota, a preço de mercado, pagando mais de 1% de yield, como a gente verifica aqui, e o dividendo generalizado está acima de 12%. Isso que dá uma rentabilidade em relação ao CDI de 142% do CDI. Resultado nos últimos 12 meses, o fundo distribuiu R$ 4,70 de resultado nos últimos 12 meses. Os rendimentos caíram aí nesse período, né? E o fundo, entre maio de 19 e maio de 24, o fundo fazendo então no mês de maio 5 anos de mercado, distribuiu 36% em relativo à cota 100, né? 36% de dividendo, tá? Mais para baixo, a gente vai verificar aqui que o fundo tem as taxas de administração e gestão aqui de 1,17%, né? Até bem alta, mas não, pelo menos não tem taxa de performance. O prazo é duração determinada, é condomínio fechado para investidores em geral. As cotas aqui ultrapassam 8.500.000 cotas emitidas e tem mais de 62 mil cotistas, que vem reduzindo mês a mês. A gente vai ver se foi mais um mês de cotistas saindo da base. Eu sigo cotista do fundo, inclusive. Acho que o fundo aí tem bons imóveis e o preço está bem atrativo, na minha opinião, tá? Não vai por mim. Eu acredito realmente que nos imóveis. A gestão tem falhado um pouquinho aí, né? Mas os imóveis são imóveis bons que pode fazer que o fundo amanhã possa, amanhã que eu digo, no amanhã, num médio prazo, retornar aí a ter bons preços aí de mercado, né? No caso, não o bom preço está agora, na minha opinião, mas preços aí próximo ao valor patrimonial. Aqui são os vídeos de cada ativo, então aí você vai entender o porquê que eu estou falando
que o fundo tem bons imóveis, não justifica o preço. Claro, justifica-se por causa que a gestão deu umas escorregadas ali em alguns momentos, né? E também pela alta alavancagem que o fundo hoje está atualmente, o que reduz bastante o resultado, mas o fundo tem procurado aí reduzir essa alavancagem e a gente vai entender o porquê agora aqui embaixo, tá? Extensão dos contratos aqui, a movimentação no portfólio, teve a extensão do prazo do contrato do Canopus Corporate no dia 15 de maio, teve a extensão do contrato com a Clarinet Technology SA, 17º andar da Torre Norte do edifício Canopus Corporate, o bloco B, né? Então, o término seria 31 de dezembro de 25, prorrogou então aí pelo prazo de 60 meses a contar de 6 de maio de 24. Então, 60 meses são aí 5 anos de contrato, então agora termina lá em 2029. Venda de ativos e gerenciamento do passivo, aqui que o fundo está procurando aí, né, estabilizar a parte financeira do fundo, tá? E está colocando, está tentando vender, está com intenção, na verdade, de vender dois ativos, é o Parque Cidade Corporate e o Torre Rio Claro, da cidade de Matarazzo, ambos aqui superiores a 80 milhões de reais. A soma a soma desses valores, né, a soma desses valores que dá 173 milhões e meio, é muito próxima ao que o fundo hoje tem de passivos, né? Então, a intenção dessas vendas é sanear os passivos da empresa, né, do fundo, na verdade, né, sanear os passivos do fundo, não deixa de ser uma empresa, né, do fundo, para poder então se livrar um pouquinho da remuneração que é paga, né, mensalmente nesses ativos, nesses financiamentos, tá? E o fundo então tem também procurado ocupar as áreas vagas, né? Inclusive esses imóveis que têm esses passivos aqui que foi utilizado para financiar, eles estão com ocupações superiores a 90%, então eles até se pagam, né? Vamos dizer assim, mensalmente, mas tem alguns ativos ali realmente que tem alguns problemas de ocupação e outros contratos ali que realmente se desvalorizaram bastante aí. O fundo atualmente está com resultado acumulado de 18 centavos e meio aproximadamente. Mais para baixo a gente vai ver aqui a parte do detalhamento dos passivos do fundo. Então a gente já comentou isso aqui, né? Tem aqui a questão do principal, que ele é pago com o caixa principal do fundo, né? Apenas 5% do resultado, que é aquela parte que não é obrigada a distribuir, pode ser pago na amortização desses empréstimos. E o que a gente vê aqui é que o fundo hoje está com 182 milhões de saldo devedor, né? O valor principal desses passivos é 129 milhões, correção monetária e juros ali um pouco mais de 50 milhões, e esses são atualizados mensalmente. E aqui para baixo a gente verifica, né, a situação aqui dos ativos e passivos do fundo. Não tiveram modificações aqui relevantes em relação aos ativos, 972 milhões de reais. Mais para baixo tem os passivos, onde essas remunerações aqui pagas nesses financiamentos, né? Essas que são as problemáticas, né? Essa aqui a gente até encontra, está encontrando hoje essa remuneração no NTN-B 2035, né? IPCA mais 6,20, 6,30, 6,40 é o que estava nessas últimas semanas lá no Tesouro Direto, né? Mas essas remunerações aqui é complicado, você não encontra no mercado. Então, é importante o fundo reduzir essas alavancagens, evitando essa remuneração aqui, paga nesses financiamentos, né? E com isso o fundo vai ter uma economia futura aí, né, em relação aos passivos, né, o que está sendo pago de juros e correção monetária. Essa é a intenção do fundo, né? Então, sanear esses passivos, fundo que reduziu aqui a distribuição de fevereiro para março para 36 centavos, né? Vamos ver mais para baixo os resultados para a gente também saber e entender se vai permanecer esse nível de distribuição. Aqui são os contratos, então os imóveis que estão financiados com aquelas alavancais é o Barra da Tijuca e Evolution Corporate, que estão com ocupações aqui acima de 90%. Então não tem muitos problemas em relação aos imóveis financiados. O que ele quer vender é esse Parque Cidade, que está 100% ocupado, tem uma ABL aqui não tão grande, né, em relação ao patrimônio do fundo, e também o Cidade Matarazzo, essa Torre Rio Claro, que também tem uma pequena parcela aqui
em relação à ABL do fundo, que está 100% também ocupada, esses dois que ele está querendo vender então. Aí tem um CRI aqui ainda, né, pequena parcela de CRI, ele praticamente aí está zerando os CRIs da carteira. Aqui também não tiveram modificações, a taxa de vacância atualmente está em 10,2%, está estabilizada ali próximo aos 10% já há alguns meses, né? O fundo aí está mantendo essa taxa média de ocupação próxima aos 90%, não tem mais RMG, então hoje é a realidade aí das ocupações o que o fundo recebe, né? Tem aqui algumas ocupantes aqui com parcelas maiores, mas nada absurdo ali em relação aos outros, né? O fundo tem aqui a Elo Participações e a Unigran Rio e a Telefônica como os principais inquilinos do fundo, né? Em relação à receita, que somadas aqui somam 30% da receita. Aqui é o histórico do fundo, né? Vou deixar você depois ver. Aqui também é a questão da vacância em relação à região. Então, a pior região aqui é, na verdade, a região de Barueri, e o fundo está com os imóveis lá com taxas de ocupações maiores do que a média da região, tá? No Rio de Janeiro, também o fundo está, que tem aqui uma média de vacância de 25% na região da Barra da Tijuca, o fundo está com apenas 8% de vacância nesse imóvel. Bom, e mais para baixo a gente tem os resultados, né? O resultado do fundo aqui. A gente vai passar aqui rapidamente nos resultados, mas a gente verifica que a receita de aluguel está estabilizada ali acima dos 5,5 milhões de reais, né? O fundo aqui tem as despesas financeiras aqui também próximas a 1,7 milhão. É essa que o fundo está querendo reduzir, né? Tem um impacto bem grande em relação ao resultado, como a gente verifica em torno aqui de 30% da receita vai só para pagar a questão das despesas financeiras. Claro, o fundo vai vender aqueles imóveis, mas eles têm uma ABL menor, pode ter até um valor agregado maior em relação ao aluguel, vai reduzir o aluguel aqui, mas o fundo vai deixar de pagar aqui praticamente toda a despesa financeira com as propriedades. Essa é a intenção, tá? O fundo já fez no passado uma emissão de cotas, que a intenção era pagar a alavancagem e acabou não fazendo pela oportunidade que se estava em relação à remuneração de mercado. Então, hoje a situação é invertida. Se o fundo vender realmente esses ativos, o importante é pagar esses passivos e sanear aí a questão das obrigações do fundo, né? Essa é a minha opinião. Resultado com propriedades 3,8 milhões, resultado de caixa que a gente verifica 3,7 milhões e o valor distribuído 3,1 milhão, acompanhando praticamente aqui o resultado contábil, tá? O fundo fazendo então caixa aí de aproximadamente 500 mil reais. Bom, o fundo então está distribuindo menos do que o resultado aqui no mês de maio, importante isso também, o fundo fazia ali um colchãozinho, né? E aqui ele está caçando essa projeção aqui de caixa de 6 milhões já há algum tempo, né? E nunca chega. A gente verifica que aqui as receitas estão agora em 5,6 milhões, a receita com aluguel. O fundo está caçando os 6 milhões aqui já há algum tempo, né? Mas acho que só vai alcançar quando aquela vacância ali diminuir para baixo dos 5%. Aí acho que o fundo vai alcançar essa projeção de receita aqui mais próximo aos 6 milhões que ele tem aí tentado alcançar há algum tempo. Aqui é a especificação de cada imóvel, tem vídeo, então você pode depois aí dar uma estudada maior em relação a cada imóvel, tá? Para você entender o porquê que eu ainda estou aqui no RECT 11, né? Sem considerar a questão da gestão, mas sim a questão dos imóveis. Na liquidez, o fundo não tem uma liquidez boa, né? Porque o fundo também está com preço bem abaixo aí do seu valor patrimonial, 8,9 milhões foi o volume de negociação no mês inteiro, está em torno de 400 mil de volume diário de negociação, teve uma variação do preço da cota aqui bem volátil e também o fundo agora para junho está sendo cotado aí entre 35 e 34 reais. Inclusive eu comprei algumas cotas aí esse mês também. Bom, e aqui a quantidade de investidores, ó, segue reduzindo, 63.600 para 62.200 agora em maio, segue aí reduzindo, né? Queda aí já há algum tempo do número de investidores. E então, né, eu sigo o cotista do fundo, né? Mas o fundo está reduzindo mês a mês aí mês a mês, mais cotistas está saindo do fundo, ok?
Então é isso aí, relatório gerencial do RECT 11, fundo de lajes corporativas. Eu ainda acredito por conta dos imóveis do fundo, tá? Os imóveis aí são imóveis realmente top de linha, né? E tá localizado em regiões valorizadas. Questão do fundo aí sanear realmente essa questão das alavancagens para poder ter um resultado aí mais limpo e possibilitar o fundo investir em outros imóveis também no futuro. Beleza? Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva aí no canal, não perca tempo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.